seria Arthur Coimbra, né? O Zi, já que ele tá falando. Agora, a outras... você falou do número 5 do Danilo, né? Essa coisa de não ser de 1 a 11, mas essa eu já beleza, número fixo. Já assimilou. Essa eu já assimilei. Tá. Agora, uma que tem a ver com vocês, cara, que dão escalação. A escalação ser na ordem numérica, pra mim, porque é essa coisa mais... Gente, por que não botar goleiro? O goleiro não entra na ordem numérica, né? O Rafael no São Paulo é 23, se não me engano. Ele entra lá, 23. Por que não fica lateral, zagueiro, Você zagueiro? perde tempo pra desvendar cara, isso você aí. tem que pensar, cara. Peraí, pra quê, cara? Isso aí você não vai confundir o adversário, pô. Estragaram o futebol. É ou não é, Edu Afonso? Você vai entrar ao vivo, a gente... Vai, Edu, peraí, cara. Peraí. Fala aí, Edu. Tudo bem? Eu sou São Paulo. Tudo bem, Felipe. A do São Paulo sai assim, né? Sai, pô! Rafael e aí vai na numeração. É que a gente tá de cabeça... O Calera é tipo o terceiro, porque o 9 hoje em dia... Exato. Bem, vamos lá. O mercado da bola é o assunto, né? A gente até brinquei com você que o São Paulo tá em 2023, mas está em 24. Ainda tem alguns objetivos nessa temporada, mas assim, não são objetivos de título, nada. Classificação. São Paulo pode chegar, talvez aí com muita boa sorte, à 7ª colocação do Brasileiro. Tá em 10º. O que significa isso? Um pouquinho mais de grana nos cofres, cada posição que você ganha aumenta algo em torno de 2,5, 2.800 milhões nos cofres. E talvez o principal objetivo é não passar o campeonato todo sem ganhar fora de casa. Tem mais 3 chances. Contra o Fluminense, num jogo que vai ser uma espécie de um jogo festivo, claro, vale 3 pontos, mas já existe uma conversa para uma troca de faixas. O São Paulo dá as faixas de campeão da Libertadores, recebe as faixas de campeão da Copa do Brasil, outros eventos. São 2 equipes que estão ali no campeonato cumprindo tabela. Depois o São Paulo pode quebrar isso contra o Galo em Belo Horizonte, complicado, e contra o Bahia na penúltima rodada. E aí até surge uma situação, Felipe Mota. Você já imaginou São Paulo e Bahia, Rogério Ceni e São Paulo, o Bahia podendo ser rebaixado com o Rogério Ceni no jogo contra o São Paulo? Não é para se descartar, é uma possibilidade que existe. Mas é esse o objetivo do São Paulo. Por isso que hoje já começou 2024. Teve exame médico para uma parte do grupo e aí vem as negociações do mercado da bola. O São Paulo já tem 3 reforços. O Eric, o contrato começa 1º de janeiro, mas já está liberado pelo Ceará. O Galopo e o Igor Vinícius, que não jogaram a temporada, podem ser chamados de reforços, 2 outras opções. O Galopo, inclusive, para substituir o Nestor, que só volta abril, maio do ano que vem. O São Paulo quer pelo menos mais 4 jogadores. 2 homens de marcação no meio de campo, o Luiz Gustavo está muito próximo de ser o primeiro. Um cara que jogue pelo lado esquerdo do ataque e um centroavante que possa suprir quando o Calera estiver ausente, coisa que o Erisson não conseguiu fazer, nem o Juan, nem ninguém desse atual elenco. E pode ter saídas. O Beraldo é o jogador que está na vitrine. Pablo Maia também, mas o Beraldo está aí na boca de empresários e times europeus. Domingo a imprensa inglesa deu que o Liverpool está disposto a pagar 20 milhões de libras pelo jogador. É mais do que os 20 milhões de euros que o São Paulo quer, no mínimo, para liberá-lo. Fica uma pergunta, o Beraldo saindo, São Paulo vai atrás de zagueiro? E aí talvez não, e eu vou explicar por quê. São Paulo tem Arboleda, titular absoluto, forma dupla com o Beraldo. Quando o Arboleda não jogou na final da Copa do Brasil, se machucou, o Diego Costa o substituiu e foi bem. Tem o Alan Franco e tem, teoricamente, um cara para substituir o Beraldo, que é o Ferrarese, que não jogou esse ano, está ficando no banco. Além disso, tem Matheus Belém e Valse. Os 2 ficam sem contrato agora na virada. Mas o Matheus Belém, como veio da base, talvez tenha uma conversa nas próximas semanas para poder renovar o seu vínculo. Então, a saída do Beraldo não significa, obviamente, a chegada de um novo zagueiro, porque o Ferrarese está voltando. Na última entrevista, Felipe, eu conversei com o Dorival sobre a atuação de defesa, sobre essa possibilidade do Beraldo sair. A gente separou um trechinho dessa resposta do Dorival e ele fala sobre o seu sistema defensivo, principalmente o miolo de zaga. Sim, eu fico muito contente de estar vendo e acompanhando o crescimento da equipe de um modo geral. Alguns jogadores em especial. Jogadores que, quando eu aqui cheguei, eram questionados, muitas incertezas em cima, e esses meninos estão dando uma resposta muito boa, muito positiva. Coragem para jogar, dificilmente nós erramos um passe, mesmo que fosse por dentro, nós estamos com uma confiança muito grande na iniciação. A iniciação é que faz com que nós possamos ter o trabalho, aí sim, logo na sequência, dos meias no entrelinhas, e quando esses meias recebem, fatalmente ou geralmente eles estão totalmente desmarcados. Isso daí tem possibilitado um trabalho muito interessante do nosso time. Quando aproximamos num lado do campo, conseguimos trabalhar bolas,
Quando invertemos o lado, pegamos o lado oposto totalmente desprotegido, com possibilidade de avançarmos com bola dominada. São pontos muito interessantes, demandam muito trabalho, muito treino, e isso aí nós temos feito bastante, cobrado muito, exigido, e essa confiança está acontecendo de uma maneira natural. Muito bem, tá aí então o Dorival falando muito a respeito da parte técnica e tática do São Paulo. Hoje teve exame para uma parte do grupo, amanhã tem para a parte que foi a Santos no final de semana, então os exames estão sendo adiantados, porque a pré-temporada vai ser mais curta, o Campeonato Brasileiro vai até dia 6, férias dia 7, volta dia 7, e amanhã a gente vai ficar sabendo quando começa o Paulista, mas provavelmente ali entre o dia 20 e 25, então não teremos 30 dias de pré-temporada como no ano passado. E com esses dois passos, o São Paulo ainda pensa no Fluminense. Sexta-feira, todo mundo reunido. Wellington Rato fora suspenso, Michel Araújo fora porque é do Fluminense. E os três caras nas eliminatórias, Rames, Arboleda e Ferrarese, também não jogam essa partida do dia 22. Valeu, Edu. Boa. Nicolete, abração. Prazer chamar tê-los sempre. aqui no estúdio. Ainda mais em dias quentes. Só 35 graus. Em dias quentes, tô de olho. Mas a gente vai seguir aqui. Quem fica, quem vai. O que vai acontecer? Tá bravo o Dorival? O que o Dorival pretende? O fato é que ele vai estar utilizando essa data FIFA aí para já Dorival gritando? pensar no ano que vem. Por enquanto ele está em Araraquara, com 3 dias de folga. Mas o São Paulo está utilizando essa data FIFA para planejar elenco para 2024, adiantar algumas negociações, adiantar os exames médicos dos jogadores, um sinal de que a semana a mais do Brasileirão influenciou no plano de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, ou seja, o São Paulo deve continuar com a pré-temporada nos Estados Unidos e está antecipando os exames para ter menos dias no Brasil depois que se reapresentar em janeiro. E tem algumas situações de curiosas, eu acho que para a volta da data FIFA, além da possível utilização do Lucas de novo, recuperação, o São Paulo tem na cabeça 4 posições para reforçar, mas não serão jogadores de renome como Lucas ou Rames Rodrigues. 2 posições no meio de campo, uma posição do lado do ataque, lado esquerdo, e uma posição para concorrer com o Caleri. São todos jogadores, nenhum desses, não vai ter um investimento desse tipo como teve no Lucas e no Rames Rodrigues. Curiosamente, até o final do ano, o Dorival vai observar nessas posições jogadores da base que têm se destacado no Sub-17 e no Sub-20, que fará a final com o Palmeiras do Campeonato Paulista. Então ele já levou 2 para o jogo contra o Santos, vai manter o William Gomes e no time principal. O William Gomes é um dos destaques do Sub-17 até o final do ano, que é um jogador que joga de lado do campo, lado esquerdo. O Caio, que é o outro jogador que foi para Vila Belmiro, o jogador que foi puxado pelo Rogério, foi bem, fez gol, aí teve ruptura do ligamento cruzado, voltou há pouco tempo. Também vai ficar e vai puxar mais 2 jogadores da base, um centroavante e outro jogador de lado para observar. E acho que ele faz bem porque muitas vezes tem investimento vou contratar o reserva do Caleri ou ponto esquerdo da reserva, e a base tem alguém melhor do que o reserva X ou... Ainda assim, ele vai observar os caras que estão lá e que os empréstimos terminam nessas posições. Erisson, David, ele já está fazendo isso, né? Ele já tem observado e colocado para jogar alguns jogadores que podem ficar ou não, dependendo da resposta dele nessas últimas partidas. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. E ele tem esses objetivos pessoais nesse final de ano, que é vencer o primeiro jogo fora de casa, fazer a melhor campanha desde que o time foi campeão da Copa do Brasil, não esmorecer. É mais ou menos isso que está no pacote. A grande questão é como vai voltar o Rames Rodrigues da data FIFA, como vai voltar o Lucas depois das lesões, para ver se esses jogadores vão jogar juntos nesse final de ano, por exemplo. Os 2 e o Luciano, coisa que praticamente não aconteceu, além dessas observações com os meninos dos jogos que restam. Com relação ao Lucas, está tudo muito silencioso, né? Sim, até porque a questão que ameaça a permanência do Lucas é o mercado saudita. Não é o mercado europeu ou
americano ou nacional, é o mercado saudita. Quer ficar por dentro de todas as notícias e novidades do São Paulo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Você vai me ajudar muito. Obrigado por assistir ao vídeo. Avante Tricolor!